Boa noite, camarada. Meu nome é Pedro Veneja e estarei apresentando nossa live hoje aqui no nosso grupo Arara Ecossocialista. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando nesse momento nas redes sociais e vamos começar, então. Teremos nessa noite um debate entre Marcela Durante e o Alexandre Braz. Teremos também intervenções artísticas com o Alexandre Braz e nossa companheira Brida Dotti. Muito obrigado a todos. Vou apresentar a mim mesmo, né, primeiramente. Meu nome é Pedro, sou professor de inglês aqui, estou cursando Direito na UNAP, atuando já nessa área ambiental para políticas públicas. Tenho artigos publicados na área juntamente com outros camaradas. Muito obrigado a todos. Passarei então para o nosso primeiro camarada, Rafael Porciani, que vai dar uma palavra sobre o ecossocialismo, apresentar o que é o ecossocialismo, né? Porque é um termo recente, é uma área recente, então nós estamos com esse intuito de apresentar essa nova fronteira que foi desbravada. O nosso camarada Rafael Curciani, ele é formado em História pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é pedagogo, educador ambiental, militante do PSOL e do MES, e é um dos nossos ecossocialistas aqui de Araras. Muito obrigado pela sua presença, Rafa. Eu passo a palavra. Boa noite a todos e todas. Agradecer a presença de todo mundo aí, a presença da Marcela, do Xandão, da Adri, né? Segunda live que a gente faz, né? Então, falar um pouquinho do que é o ecossocialismo, né? O ecossocialismo, ele visa uma sociedade diferente da que a gente está aí, né? Uma sociedade onde a gente fará um mundo diferente do que está aí economicamente, né? Para a gente conseguir melhorar a situação que a gente está, que essa pandemia nada mais é que uma demonstração, né, até parte da história, tudo, né, que a gente passou, muitos momentos da humanidade, mas principalmente na época da globalização, aonde a exploração da vida, a exploração da terra, a exploração, o lucro é o que mais importa, né? Então é necessário uma nova economia, uma outra visão de mundo, né? De sociedade, de relações entre as pessoas e relação de poder, né? Em aonde teremos a sociedade ecológica somente quando a gente não enxergar a sociedade através do lucro, porque a questão de a gente ter uma sociedade que vai ser sustentável através do capitalismo verde, ele é uma mentira, porque os mesmos países que são ecológicos, que dizem ser ambiental, tem dentro das florestas, dentro de questões escondidas da sociedade, estão explorando, né, explorando a mineração. Então o ecossocialismo ele vai falar de periferia, ele vai falar também de indígena, ele vai falar de fome, ele vai falar da falta de água, de problemáticas, N problemáticas da nossa sociedade, tanto globalmente como visando a cidade, uma outra sociedade, né? O próprio Marx, né? O Karl Marx, que a gente é ecossocialista por ser progressista e marxista, e também enxergar que só o marxismo, através da ideia ecológica, que a gente vai conseguir trazer uma nova sociedade, uma nova economia. Por que eu estou falando do Marx? Porque o Marx ele tem uma forma metodológica de uma economia diferente, né? Então não adianta a gente acreditar na Agenda 2030, não adianta a gente pensar que os bancos vão salvar a Amazônia, porque eles têm interesse, né? Que nem por exemplo, o McDonald's, que ele tem uma ONG contra o câncer, né? Mais ou menos o pensamento, né? Não adianta, a gente precisa ir para a raiz da situação, né? Então o ecossocialismo ele vai ser crítico em todos os setores relacionado a esse capitalismo verde, né? Ele vai ser crítico a isso. Somente com uma outra economia e num trabalho de base, num trabalho que a gente modifica as relações da sociedade, a relação de racismo ambiental. A gente acha que a questão ambiental, ecológica, ela é nova, ela vem da Europa, ela é eurocêntrica, ela é uma mentira, porque a resistência aqui no Brasil são de 500 anos.
para uma sociedade, os índios, com os quilombolas, né, que eles estão há muito tempo lutando aí por terra, por água, né? Então a gente tem um mundo desigual e injusto pelo grande capital, né? Então a gente precisa entender isso. Bom, a gente tem o setorial, como o Pedro apresentou, eu sou a militante do mês, além de ser professor, tudo, né? Eu sou educador ambiental também, sou militante do PSOL, que é o Partido do Socialismo e Liberdade, e sou militante do mês, que é uma corrente, e é dentro dessa corrente, a gente tem um setorial estadual, né, um setorial nacional, e a gente tem esses núcleos nas cidades, né? Então, ele é aberto a qualquer pessoa, tipo, de qualquer corrente política, de partido ou não partido, mas eu estou dentro de um partido político, né? Enxergo que através da politização é só isso que a gente vai conseguir, mas está aberto a todas as pessoas, a gente estuda, tem a obra do Michel Levy, né, que é uma pessoa que escreve bastante, e depois a gente tem os contatos das redes sociais, né, que é o Facebook, tem o Instagram, está aberto a todas as pessoas a estar conhecendo melhor. Então, eu só queria dizer uma frase que é do Chico Mendes, que ecologia sem consciência de classe é jardinagem. Então, a gente precisa também ter a consciência de classe para a gente modificar e realmente aquele argumento, depois da pandemia vamos ter uma nova sociedade. Se a gente não modificar a sociedade, a gente não vai ter sociedade nenhuma, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo e segue nossas redes sociais, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, camarada Rafa. Uma ótima apresentação e introdução aí para o nosso tema de hoje. Pessoal, lembrando que a ótica da nossa live é sobre saneamento básico e as questões hídricas que nós estamos enfrentando aqui no estado, né? Tanto no estado de São Paulo quanto no país, um descaso total. Para debater esse tema sob a ótica ecossocialista, eu gostaria de apresentar a nossa camarada Marcela Durante, de São Paulo, capital. Ela é formada em Biologia pela USP, ela é coordenadora da Rede Emancipa e militante setorial ecossocialista. Muito obrigado, camarada. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Conseguem me ouvir? Sim, tá dando para ouvir? Então, tá bom. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer primeiro o convite, né, para participar dessa atividade e tratar esse tema que é tão importante e tão fundamental nesse momento que a gente vive, principalmente em tempos de pandemia, né? A gente vive um momento que eu acho que é importante a gente ressaltar, que como muitos falam, né, que a gente está vivendo um momento histórico, né, um momento da gente rever como que a gente vai se organizar enquanto sociedade. E aí, diante da pandemia, o tema do saneamento básico, o tema da água é muito central, né? É muito central porque tem a ver com um direito que é um direito universal, né? Um direito de todas e todos nós de ter acesso à água, de ter tratamento de esgoto, e que para muitos países, né, principalmente na região norte do hemisfério, a gente tem países que têm um acesso ao saneamento básico elevadíssimo, com 90%, 100% de tratamento de esgoto e acesso à água tratada, né, água potável. Então, eu queria muito agradecer esse espaço para estar falando sobre isso, né, eu tive a oportunidade de ter alguns projetos envolvidos com a questão do saneamento também, então a questão da água é muito fundamental. Estou falando tudo isso porque a gente, diante desse novo marco regulatório, né, do saneamento, a gente, em plena pandemia, é muito triste ver como a política, né, burguesa, enfim, como a política, como o jogo de poder funciona de maneira tão devastadora, porque no momento em que a parcela da população que não tem esgoto tratado é uma parcela que, em sua grande maioria, em sua imensa maioria, é uma parcela da população negra, pobre, periférica, que vive muitas vezes em ocupações, em áreas irregulares,
justamente por não ter direito à moradia, por não ter direito a condições básicas, né, a direitos básicos, moradia, de ter alimentação com segurança, de ter acesso à água, de ter um emprego. Então, essas pessoas marginalizadas, elas estão muito mais suscetíveis à privatização do saneamento básico, né? Digo isso porque muitos defensores desse projeto, né, eles afirmam que a privatização do saneamento, na verdade, ela é uma oportunidade para atrair muito mais investimentos privados, para levar água e esgoto para toda a população, né? E aí é muito curioso, porque é feito muitas vezes uma como que eu posso dizer? Um charlatanismo mesmo, né? De dizer, olha, o Nordeste, vocês não se sensibilizam, né, com a seca no Nordeste, com as áreas rurais, que tem pouco acesso ao saneamento, pouco acesso à água, né? Vocês querem que o Estado tome conta de tudo, sendo que é ineficiente. E aí, mais uma vez, a gente volta, e isso serve para o processo de privatização do saneamento, mas de qualquer processo de privatização, como é curioso o desmonte que é feito por parte, né, do capital financeiro, principalmente, enfim, aqui em São Paulo, eu falo aqui de São Paulo, mas falando do capital financeiro, como ele pressiona para ter esse desmonte do Estado, de empresas públicas, né, de empresas que têm pelo menos alguma parcialidade de ser pública, porque pelo menos aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, a Sabesp, ela já tem uma parte que é privatizada, enfim, que envolve ações e tudo mais, mas retirar isso, e aí a gente fica numa situação de, bem, isso foi desmontado, e aí agora vocês dizem pra gente que isso não está funcionando, então que tem que ser privatizado, né? Como se fosse uma oportunidade de melhorar a qualidade do serviço, como se fosse uma oportunidade de, né, o Estado não pôde fazer, então as grandes empresas vão fazer. E é muito curioso, porque as empresas que querem fazer isso são justamente as empresas que são donas da Coca-Cola, de grandes empresas como a Ambev, né? Então, é uma situação bastante delicada nesse sentido. Por outro lado, as pessoas que são críticas, né? Nós, ecossocialistas, a gente diz, bem, a privatização, ela deve muito bem atender aos interesses dos grandes empresários, né? Mas será que está atendendo aos interesses da população, de um modo geral, né? Será que esses serviços não vão ser encarecidos com o tempo? Né? Será que a gente vai ter acesso? Será que as regiões periféricas vão ser de fato atendidas? Porque quando a gente fala de Estado, a gente está falando de direitos básicos, né? De direitos universais, direito que o Estado tem o direito de garantir, tem a obrigação de garantir esse direito a toda a população. E quando a gente fala de setor privado, quando a gente fala de privatização de serviços, a gente está falando de lucro, né? A gente está entrando na lógica do mercado de que a partir daquele bem comum, a gente vai ter um lucro em cima daquilo, e esse lucro está sujeito àquilo que a empresa quer fazer como investimento, aquilo que é financeiramente viável para ela e benéfico, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de áreas de ocupação, né, a gente tem milhões e milhões de pessoas morando em áreas de ocupação, áreas de mananciais, muitas vezes, áreas de ocupação irregular, áreas de risco, um monte, né, aqui, tanto nas periferias urbanas quanto rurais. Então, essas pessoas, será que elas vão ter acesso à garantia de tratamento de água, de esgoto, por meio de uma empresa privada? Será que a empresa privada vai achar que é lucrativo para ela investir nesse tipo de obra, né, de ampliação, de ter esse cuidado? A gente sabe que, na verdade, não, né? Muitos outros processos de privatização mostraram justamente o desmonte, né? E a gente também tem a privatização de áreas verdes, a gente tem diversos processos de privatização acontecendo, mostrando justamente esse projeto de desmonte de políticas públicas, desmonte do Estado, né, para conseguir descer goela abaixo o lucro acima da vida das pessoas. Então, é muito preocupante isso, né? Além das taxas altíssimas, né, da gente entender que realmente o Estado tem que ter essa verba para investir. E por que não investe, né? Por que não é lucrativo? Então, é basicamente isso. Acho que a gente pode desenvolver um pouco melhor a apresentação, um pouco ao longo do debate. Tá bom, gente? Acho que é só para a gente começar as discussões.
Ok, obrigado, camarada Marcela. É bom que já dá um norte legal aí pra gente, já localiza todo mundo no tipo de debate que a gente vai ter. Sempre o ecossocialismo é esse questionamento, é essa luta contra o status quo da burguesia e do capital que nós temos, né? Vou apresentar nosso outro debatedor aqui boa noite, nosso camarada Xandão, Alexandre Brás. Muito prazer, muito obrigado, Alexandre, pela presença. Opa, boa noite. Ele é músico Tudo aqui em bem, Araras. pessoal? Acho que ele pode se apresentar melhor do que eu aqui. Por favor, Alexandre, faça as honras. Você que já tem o espírito do Ah, palco. tá. Eu sou um músico há mais de 30 anos e com diversos projetos aí. O último está sendo o Rio Mogi Guaçu, né, em relação a um CD que fala de sua lenda, conscientização, com forte teor ecológico, né? Então, é uma coisa totalmente diferente, o qual me sensibilizei, né, há muito tempo. Eu sou da cidade de Mogi Guaçu, nasci em Mogi Guaçu, e estou defendendo ele a fim de que, artisticamente, né, as pessoas elas tendem a esquecer do seu local, né, esquecer da sua identidade e tal. E sendo assim, eu é mais para provocar mesmo os artistas, né? Para poder a gente dar significado a isso, né? Porque, enfim, toda a cadeia artística, seja lá da fotografia, da dança, da literatura, seja o que for que agrega isso, é muito importante para a gente começar a ter um norte do que realmente significa a água, vamos dizer assim, né, o ecossocialismo e tal, a parte sociocultural, artística, ecológica, nos âmbitos vamos assim, Araras, ela sofreu uma estiagem, né, em 2014, nunca vista assim, pelo menos coisa de 100 anos, né? E quem salvou foi o Rio Mogi Guaçu. O Rio Mogi Guaçu, que captava a água, que salvou. Tinha um dia sim, outro dia não, a água aqui em Araras. E o que Araras devolveu para Mogi Guaçu? O que ela devolve para Mogi Guaçu, para o Rio Mogi Guaçu? É a falta de saneamento básico, né? A falta de investimento, etc. E então a gente coloca à tona isso em arte exatamente para poder divulgar essa situação, esse rio. Aí a parte política sempre falando que é muito caro ter captado a água, o bombeamento, né, que são mais de 20 quilômetros para trazer para a cidade e tal. E é claro que a parte oportuna vem de que privatizar, então, é o melhor negócio, etc. e tal. Que a gente sabe que não é. A gente tem uma experiência no Brasil em relação que foi em 1990, que foi privatizado a energia, o setor elétrico, simplesmente sofremos apagão, né? Então, já vem de muito, muito tempo uma experiência negativa, né? A gente sabe que por volta de 1969, que foi feito, só foi investido em 2003, né, pelo poder público, a situação do saneamento, da água, enfim. E a cada momento vem a tempos assim para poder discutir isso, né? Eles ficam adiando para discutir isso, para ver se pega. A sociedade civil bateu de frente na última ocasião, assim como, né, a Marcela mesmo colocou, e que de tempos em tempos eles vêm inventando isso, né? Então, se depender do parlamento, percebemos que, né, você vê que eles estão a fim mesmo de colocar para frente a privatização, e está em nossas mãos o poder, né, civil, assim, o poder bater de frente. E a função minha é desmembrar isso através da arte. Eu acho que ela chega mais rápido e inteligente para poder sofrer um debate, né? Pessoas comuns,
sofrer esse debate. E eu não vou fazer música para o Rio Mississippi, não, hein? Como muitas bandas aí fazem e tal. O meu rio é aqui, é Mogi Guaçu, e que cada um faça do seu rio, mas que seja do Brasil. Porque se cada região estiver forte nesse sentido, a gente tem como discutir mais e melhor, né? E não esperar o poder público apagar as luzes para poder discutir o que eles querem, tá? Então, nós temos um poder tão grande, mas tão grande, que não se faz ideia. É muito grande o nosso poder. E não pode deixar esse pessoal achar que vai fazer o que querem, não. Não deu certo, não vai dar certo. Vocês veem, lá em Manaus, o problema seríssimo. Para poder o pessoal não passar tanta dificuldade com a água lá, acho que foi na era do Lula mesmo, ele teve que melhorar o saneamento, ele teve que investir para o setor privado para poder conseguir resolver aquilo que eles não resolveram. Quer dizer, os caras só ganham. Tem lucro? Tem dinheiro na jogada? Então é ruim. Simples assim. Essa é a minha fala. Muito obrigado, camarada. Bem provocativa, assim que é bom, para atiçar os espíritos da galera, aguçar a curiosidade da galera. Bom, então vamos partir para o nosso debate. Pessoas apresentadas, então. Eu gostaria de trazer inicialmente um questionamento. Dentro dessa perspectiva ecossocialista, quais seriam os nossos desafios aqui em São Paulo, no interior paulista, principalmente nessa questão de preservação ambiental, dos nossos recursos hídricos? Ok? Muito obrigado. Bem, falando um pouquinho, então, dos nossos desafios. Acho que, como eu estava falando um pouquinho na entrada, eu acho que o nosso maior desafio seria justamente a gente conseguir enfrentar o capital financeiro que tem por trás dessas grandes empresas interessadas nas nossas nascentes, interessadas na nossa água, interessadas nos nossos parques que abrangem essas nascentes, muitas vezes, nas áreas verdes. São essas grandes empresas que muitas vezes tomam conta, né? Então, eu acho que enfrentar esse capital financeiro que tem por trás desse novo marco do saneamento, eu acho que é o nosso principal desafio. E não é, né, qualquer desafio, é um desafio histórico, muito difícil, e que eu acho que é possível com a força da população mesmo. Com isso que o Xandão falou, é muito verdade, né? A gente tem um poder imenso que muitas vezes a gente não tem noção. E aí eu acho que nesse sentido, o poder e os nossos desafios partem do sentido de que, né, nas periferias a gente não tem acesso à água e a saneamento, né? Essa população não tem acesso. Como ampliar a rede de tratamento, né? Como ampliar essa rede, fazendo com que esse acesso chegue, inclusive, em áreas que são de ocupação irregular. A gente sabe que é um problema das grandes periferias que, né, não chega o saneamento. Numa rua, muitas vezes tem o saneamento, né? Tem a tubulação, tem a rede coletora, mas na rua de baixo já não tem. Porque é uma área que não tem, por exemplo, uma escritura, que não é uma área oficial, então não tem, então não interessa. Se isso já acontece, né, com o Estado presente ainda, como no caso da Sabesp, imagina, por exemplo, empresas que são totalmente privatizadas, né, que é isso que o novo marco regulatório busca. Então, eu acho que esse seria o nosso principal desafio, acho que ampliar essa rede, né, e aí, nesse sentido de enfrentar o capital financeiro, da gente conseguir criar soluções, e aí estimular, né, a partir do enfrentamento com o capital, né, tirar esse dinheiro de grandes empresas, de grandes bancos, para investir em direito à água, em direito ao tratamento de esgoto. Eu acho que essa seria uma forma, mas também da gente lidar com a questão da água como não mercadoria e também como, né, a privação do acesso à água de ser um racismo ambiental muito grave, muito frequente e diário no Brasil e aqui em São Paulo também.
Acho que enquanto ecossocialistas a gente tem a tarefa de mobilizar e de conversar e de estar nas periferias, entendendo as demandas dessas pessoas, para a gente conseguir pensar alternativas coletivas, mas alternativas locais também. Muitas vezes as soluções partem dos próprios locais, né? A própria comunidade, a própria comunidade consegue pensar muitas vezes alternativas, ou se não consegue, precisa de um estímulo do Estado, precisa de algum apoio, de um suporte, né, de um financiamento via algum movimento, via alguma associação, para conseguir ter alguma condição financeira, alguma condição material para se organizar e pensar soluções coletivas, né, e colocar isso em prática. Muitas comunidades fazem isso. Então, acho que essa é uma possibilidade de pensar enquanto ecossocialistas, né? Como enfrentar o capital financeiro e, ao mesmo tempo, como construir alternativas locais que sejam verdadeiramente participativas, que sejam verdadeiramente democráticas, que sejam representativas e que busquem, de acordo com as demandas e com a realidade local, soluções adequadas para aquilo. Porque, muitas vezes, um bairro tem um tipo de problema, né, muito mais voltado, por exemplo, com acesso à água, muita escassez hídrica. Mas, por outro lado, outro bairro tem acesso à água muitas vezes e não tem problemas com resíduos, né? E aí, muitas vezes, uma coisa acaba encostando na outra, né? Então, acho que esse seria o nosso desafio, da gente pensar a cidade de outra forma, a gente pensar que os nossos rios estão cobertos, né? Os nossos rios estão canalizados, acimentados muitas vezes, e a gente não consegue entender e encontrar processos que sejam coletivos, que sejam participativos, que sejam soluções partindo de processos naturais, muitas vezes, né? E a gente tem comunidades indígenas que trabalham com tratamento de esgoto há muito, muito tempo, que poderia muito dar esse aporte e tem essa sabedoria de como fazer, né? Então, acho que esse poderia ser um primeiro ponto para a gente começar a debater quais são os nossos desafios. Por outro lado, a gente tem também isso demanda um planejamento, né? Isso demanda dinheiro, isso demanda enfrentar muito interesse financeiro por parte da elite brasileira, enfim, mundial. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem para pensar agora é que, diferente do que o nosso atual presidente Jair Bolsonaro afirma, né, que o brasileiro precisa ser estudado porque ele pula o esgoto todos os dias e não pega nada e não morre. Ele teve a coragem de falar isso, né? Então, acho que isso é muito grave, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque todos os dias os brasileiros morrem nas quebradas, nas periferias, nos campos, sem acesso ao saneamento básico, e morrem com diarreia, e morrem com verminose, e morrem de coisas que eles muitas vezes nem sabem. Então, acho que colocar essa perspectiva local e também uma perspectiva de como agir diante dessas pessoas que hoje não têm acesso à água para garantir os direitos básicos de higiene diante de uma pandemia, como que a gente pode fazer uma mobilização para pressionar o poder público também nesse sentido de dar visibilidade para esse tipo de situação. Obrigado, camarada Marcela. Gostaria de fazer uma provocação aqui para o camarada Alexandre, para o nosso Xandão. Xandão, você é natural de Mogi, não é? Mogi Guaçu? Você já conheceu o Rio Mogi de cima e embaixo? E eu quero que você, dentro dessa perspectiva crítica, me diga o que você viu e qual a sua opinião sobre como está a situação. Não está muito diferente de outros rios, não, né? Percebe que tem um pessoal bem ativo aí, com as ONGs, associações, o pessoal está se unindo aí para poder bater de frente com as empresas que poluem. Você sabe, né? O Rio Mogi Guaçu, ele tem 473 quilômetros de extensão. Ele começa lá em Bom Repouso, Minas Gerais, e vem rasgando os chãos, né? O chão paulista. Então é um rio federal. Esses 473 quilômetros é muito rio, né? E é muito mais gente dependendo dele. São mais de 2 milhões de pessoas. Quer dizer, dá algum país aí, né? Não tem nem isso. Então, você imagina só,
ele vem... É incrível como você pode tomar água da nascente e tudo vem acontecendo, né? Toda a poluição, todo o descaso, tudo que percorrendo ele, né? Tão grande que é, passando... Aí eu estou morando em Araras, eu sou bem crítico à cidade de Araras, porque chega aqui, é aqui que polui, uma das cidades, ou se não for a cidade que mais polui o Rio. Então, você imagina, né? Chega aqui a coisa, né? A parte industrial é muito grande, né? Deixa aqui da Anhanguera, pega Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Descalvado, ele vai até Pontal, né? Cidade bem distante. Então ele está lamentável, né? É um berço do Dourado, ele tem seu potencial turístico, tem toda uma cadeia que favorece a região aqui, né? As empresas que captam a água, as usinas, né? Os plantios. É impressionante como que depende tanto do rio, né? A maioria dos rios do Brasil, né? Que dependem tanto, captam a água e aí devolve o quê? Devolve morte, devolve nada para o rio. Então a gente tem um problema muito sério que tem que ser discutido isso. Uma questão de chão, eu volto a falar, né? Para você se tornar universal, você tem que ser regional, pô. Não adianta a gente pular, querer saber dos rios lá fora, tanto assim como se vê. Eu tenho eu levanto essa bandeira da divulgação dessa situação, porque quando você se depara com esse marco regulatório aí, que o Senado aprovou, em relação à privatização da água, gente, se a gente estivesse organizados em relação a isso, pessoa comum, você toma água, você precisa da água, então vamos conversar sobre a água. Você depende. Por que você vai fechar os olhos, fingir que não sabe, não vê? Então, eu vejo assim, eu vejo que na nossa região, que são 88 cidades que dependem do Rio do Sul. É muita coisa. 2 milhões de pessoas é muita coisa, gente. Muita coisa para quê? Para poder ficar um ou outro ali, ver uma cidade que polui, a outra que fica com a poluição. É muita coisa, é exagerado. E dá a impressão que está esperando outra estiagem para poder captar a água do rio e ficar vergonhoso de novo, né? Essa me dá a impressão. Estou aqui provocando porque agora é ano político, né? Tem aí o prefeito que está aí, provavelmente ele vai tentar de novo. Inclusive, ó, eu gosto de fazer político se arrepender de ser político. Eu adoro. Gosto de olhar para o olho dele e sentir que ele, puta, estou arrependido. Para poder fazer mesmo, para poder chegar e resolver essa situação aí. E a gente sabe, né? Eu como artista, eu sofri muito em relação à lei de incentivo, eu vivo disso, e eu tentei a captação de recursos, simplesmente, gente, você vai falar sobre o Rio Mogi Guaçu para uma usina, para uma empresa grande, né, a nível de conscientização, a nível de, né, de socializar mais. Parece que você está pegando incentivo à cultura, né? Parece que você está pegando o salário do cara. Aí você vê ele investindo, nada contra, todo mundo com a sua arte aí. Aí você vê o cara mais preocupado em investir naquilo que atrofia a cabeça artisticamente. A gente sabe que tem arte que atrofia a cabeça. Então, aí você fica, puxa vida, eu estou passando um negócio legal, o cara capta água, estou falando do rio Mogi Guaçu, ele vive, ele depende do rio. Agora você imagina o resto, então. Você imagina o resto. E está tudo aí, ó, esperando. Vamos ver, vamos logo, vamos privatizar para poder... Você vê que é lamentável o negócio. Então, o meu assunto aqui em relação ao rio, a gente fica até amanhã, tem muita coisa, muitas histórias. Eu quero partir para o lado alegre do rio, a partir do lado feliz do rio,
né, que muitos falam que o Rio Mogi Guaçu está acabando, tal, aquela coisa. Não está acabando nada. Não está acabando nada. Ele está suportando tanto lixo, tanta porcaria, se suporta porque está vivo. Tá? Agora precisa ver quem que vai acabar mesmo, porque por mais que acabe com o rio, a água corre. Mas se depender da gente, se depender da parte sensível da situação, que não é só o artista que é sensível, não. Eu vejo aí todos os estudiosos, vocês aí, a parte acadêmica, que tem toda uma afinidade para isso. E chegar mesmo com ribeirinhos, chegar com todo mundo e conscientizar. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu nunca acho que perguntei para ninguém. Eu posso estar errado aqui. O que é esse negócio de represar água? E as cidades têm toda cidade tem sua represa. Aqui em Araras mesmo, o pessoal fala muito da represa, fala muito da situação. Aí ela seca, corre lá para o rio. Escuta, Marcela, você pode responder para mim isso? Será que não seria primeiro cuidar do rio, pegar a água do rio se preciso? E não ter essa... Porque me dá a impressão que para inaugurar uma represa é muito mais fácil colocar umas árvores em volta lá, e politicamente deve ser muito mais rápido, né? Jogo rápido. Eu tenho essa curiosidade. Represa não é lavar as mãos, não, em relação à ecologia, à verdadeira ecologia? É uma pergunta. Bom, Xandão, eu acho que a primeira coisa é que eu acho que a gente mudou ao longo da nossa história muito da nossa relação com a natureza, né? Então, antes, essa coisa de ver o rio com seu percurso, né? Tem fotos aqui da região do Ipiranga, né? Ali da região do zoológico, que a gente olha fotos antigas dos anos 50, dos anos 40, 50, a gente consegue ver a trajetória toda do rio, né? A gente consegue ver as curvas do rio, a gente consegue ver o rio. Isso cria um outro laço, um outro vínculo, né? Mas com a falta de planejamento urbano que a gente tem, com o crescimento que a gente teve da população nos últimos 50, 60 anos, as obras aparecem como, as grandes obras aparecem como uma salvação, né? Uma forma da gente conseguir falar, olha, estamos fazendo uma obra para garantir que a população tem acesso à água, e agora todos vão ter acesso, e a gente vê que são grandes obras, na verdade, muito mais por politicagem do que para resolver um problema mesmo. É claro, a gente pode pensar em represas, a gente pode pensar, mas isso tem todo um planejamento urbano de recursos hídricos, de balanço hídrico, né, de questões técnicas que eu não conheço, mas que as pessoas que trabalham com saneamento falam, que a gente consegue pensar um planejamento que envolva o curso natural dos rios, né, envolva um trabalho, inclusive, que envolve educação ambiental, né, para a gente conseguir preservar. Agora, o que a gente vê é grandes represas, a gente tira muda o curso do rio, passa para um próximo rio para conseguir melhorar a vazão daquele outro, e aí, de repente, esse daqui está seco. E aí, as pessoas que estão na margem desse rio, muitas vezes que usam o rio, como o próprio Xandão comentou, tem que se deslocar, porque aquele rio que estava ali não está mais. Né? O caso clássico foi Mariana, né? Mariana destruiu, o rio que estava lá não estava mais, milhares de pessoas ali na margem do rio, que todos os dias tinham uma relação com aquele rio e de repente não tem mais. Então, como isso afeta não só a natureza, né? A gente mudar esse curso natural da natureza para se adaptar como se isso fosse bom, e aí de repente a gente tem uma reviravolta e vê que, na verdade, esse planejamento artificial ele é insuficiente para dar conta da demanda que a gente tem, dos problemas que a gente tem. Mas também a gente também deixa de sensibilizar as pessoas, né, com o rio. A gente viaja para ver um rio, viaja para ver uma grande floresta, viaja para ver um grande mato. Como que a gente não consegue pensar um planejamento urbano que envolva rios, que envolva as águas que a gente tem, né, no estado, no Brasil todo? É bem colocado a sua pergunta mesmo, é uma questão. Realmente é uma curiosidade, porque... para mim, primeiro cuidar dos rios, natureza, tal. Aí as empresas não vão invadir do jeito que invadem.
esse assunto de privatização fica mais distante, fica mais perigoso de falar. Os caras vão poder pensar em privatização da forma que estão pensando. Que é isso? Facilmente, né? Isso é um assunto que deveria de ser crime. Você pensou? Você já cometeu um crime de pensar nisso, cara. E está sendo aí jogado a mídia, a grande mídia, da Casa Grande, como dizem, né? Não fala nada, tem todo o seu interesse, etc. e tal. E está aqui, está em nossas mãos mesmo para poder bater de frente. A minha praia é diante da arte, inclusive, eu sou muito briguento nesse sentido, viu? Essa situação. Poxa vida, tem uma cidade aqui, a Pirassununga, que tem o bairro lá que passa o rio, o Pedrão é de Pirassununga. Falou de Pirassununga, ele já fica feliz. Tem a Cachoeira de Emas lá, é lindo, é maravilhoso aqui. Inclusive derrubaram o Ecomuseu lá, né? Que coisa. Então o que acontece? Você vai lá, o pessoal fazendo o artesanato, fazendo estátua da liberdade, o pessoal fazendo artesanato, falando de outras... E o riozão passando ali, eles dependendo do riozão para poder estar naquele momento, fazer as festas que tem em volta do rio, né? Festa do São José, festa disso, aquilo. Pô, ninguém fala do rio. Colocam a santa na canoa, mas não fala de que rio que é aquilo lá. Uma situação assim. Então, é um apelo para aproximar o conhecimento da nossa realidade e assim por diante, em outros lugares, seus rios por aí, cuidar dele, cuidar sim, né? Eu vou na parte da arte, porque eu acho que conscientizar com a arte é mais rápido, mais inteligente. Até eu brigo bastante com os ativistas aí, o pessoal, a gente vai limpar lá, você não limpa, tal, mas não é para sujar. Não é para sujar. Primeiro a gente vai na fonte. Entendeu? Sim. Então eu faço música, cantorias, eu sou artista da cultura popular, eu vivo disso, e já que eu não gosto muito desse negócio de religião aí, eu prefiro fazer o bem pela arte, da forma de conscientizar. Assim que eu penso. Estou pronto para tocar, inclusive. Cadê o pessoal aí? A Adriana Boa, tá aí? já é nosso Falar da próximo lenda bloco. do Rio também? É nosso próximo bloco agora, assim que nós Opa! terminarmos aqui o debate, já vamos para a parte artística. Gostaria de convidar aqui todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais aí. Quem quiser fazer alguma pergunta aos nossos debatedores, pode mandar aqui no nosso chat, vou fazer a leitura ao vivo aqui. Gostaria também de, ainda dentro do cenário que nós estávamos falando, dos recursos energéticos, né, na pergunta que você fez referente à questão das hidrelétricas, das represas, a represa ela vem com a necessidade de uma origem energética. Nós precisamos criar energia por uma demanda. Então, nós temos que avaliar todas as opções que nós temos para a geração dessa energia, né? A hidrelétrica é uma delas. Como aqui no Brasil nós somos abençoados com essa vastidão de rios e colinas que geram potencial energético, aqui no Brasil é vantajoso em alguns aspectos, na perspectiva energética, nós fazermos hidrelétricas. A gente vê, por exemplo, outros países, como, por exemplo, países europeus, que não têm esse potencial, a fonte energética deles é primariamente queima de madeira, energia térmica, e muitos estão quase exclusivamente na energia nuclear até, né? O que antigamente era muito diesel, hoje em dia é energia nuclear, por causa dessa necessidade energética. Então, aqui no Brasil, não sei, o que seria menos danoso, a gente fazer um rio, a gente represar um rio, ou a gente queimar a madeira que vem de uma floresta, que a gente vai ter que plantar de qualquer jeito, ou queimar diesel para gerar energia, é complicado, né? Nós temos algumas fontes renováveis, mas até nas fontes renováveis nós temos problemas. As turbinas eólicas têm um custo elevado e prazo de vida, os painéis solares, eles são feitos de recursos minerais raros, que são extraídos em grande parte de mão de obra escrava na África, em situações complicadas. Então, a questão energética ela é toda complicada, né? Não dá para a gente falar a represa é o problema. Todo o sistema que nós vivemos é o problema. E é aí que entra o ecossocialismo. Nós queremos repensar esse sistema de vida, esse modo de vida, essa produção dos recursos, essa produção da energia, a forma que o trabalho vai ser desenvolvido, que a mão de obra é desenvolvida aí.
E também, quando a gente fala das questão hídrica, não tem como a gente não falar do projeto de lei que está rolando de privatização de todas as águas, né, das principais nascentes. Os principais encabeçando aí Coca-Cola e Nestlé, né? Complicado. As sessões internacionais aí de olho na nossa água latino-americana. Okay? Muito obrigado a todos que estão assistindo. E é isso aí, Marcela, por favor. Bem, gente, é uma situação, é um tema bastante delicado, né? Porque quando a gente fala de energia limpa, a hidrelétrica, em vários aspectos, ela é mais limpa mesmo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, do ponto de vista que a gente está lidando com um recurso que é renovável, né? Que a gente consegue represar ele, como disse muito bem o Xandão, para a gente represar, para conseguir gerar energia, né? Para conseguir abastecer a população, eu acho que não tem uma solução mágica. Né? Quando a gente pensa em energia, quando a gente pensa em abastecimento, né? Porque água, energia, esgoto, são coisas básicas. Né? Então, pensando no planejamento nesse sentido, eu acho que o mais importante é a gente pensar tanto do ponto de vista de diversificação de energia. Então, né, o Brasil é um país tropical, né? A gente está trabalhando com a água. Por que a gente não aposta também em painéis solares? Bem, é muito caro, né? Primeiro que é muito caro, a gente precisaria exportar isso, né? Ou produzir nós mesmos, mas enfim, há todo um debate quanto a isso. Mas quando a gente exporta, a gente vai exportar da onde? Né? A gente vai comprar uma placa que tem a última energia, a última tecnologia que tem uma energia, que ela consegue fazer um armazenamento de energia muito maior e tal, não sei o quê. Tudo bem, quanto custa? Caríssimo, muitas vezes inviável. Ou, muitas vezes, é um processo de transporte para chegar até aqui, é poluidor também. A gente tem que lidar de maneira, acho que, bastante contraditória e dialética, mas também sabendo propor algo que seja no sentido de diversificar as nossas fontes de energia, né? Diversificar que a gente pensar que a gente consegue lidar tanto com energia solar, com energia eólica, com energia da hidrelétrica, mas acho que o fundamental é a gente aumentar a capacidade daquilo que já existe e não criar novas usinas, né? Eu acho que Belo Monte é um bom exemplo disso. Então, foi muita destruição, foi muita morte, foi muita perseguição de indígenas, né? Que até hoje não tiveram um reparo do ponto de vista psicológico, material, financeiro para isso. E a gente tem usinas, grandes obras que têm a sua capacidade muito, muito reduzida. Então, eu acho que a gente teria que ampliar a capacidade daquilo que já existe, né? Pensando do ponto de vista numa cadeia que seja menos poluente, mais ecológica, que lide com os processos naturais, mas que sabendo que vão ter contradições, né? Eu acho que, eu não sei se todo mundo, se alguém chegou a ver um documentário, né? Que é super polêmico, como o próprio autor de fato, que é o Planeta dos Humanos, né? Que ele fala justamente disso, fala da biomassa, da energia, e de como muitas vezes as empresas vendem, né? Que é o tal do capitalismo verde, né? De vender coisas falando, olha, isso é super ecológico, essa energia é incrível, olha esse carro, como ele funciona bem, e aí você vai ver por trás toda a cadeia que a gente acompanha de produção de energia, ela é muito poluente. Então, é muito complicado isso da gente pensar como que desafio que a gente tem, né? A gente precisa pensar numa transição energética. Algumas pessoas devem estar pensando, nossa, o que isso tem a ver com saneamento, com privatização? Tem a ver com tudo, porque tem a ver com planejamento urbano, tem a ver com planejamento do campo, tem a ver com a gente gerar emprego e gerar renda com aquilo que de fato faz sentido para a gente, né? Então, quando a gente pensa, vamos diversificar, sim, tem que produzir, então precisa de tecnologia, então precisa de pesquisa, então precisa de investimento em educação, precisa de investimento em saúde, precisa de investimento na periferia, precisa de educação. A educação e a cultura
é a chave. Eu acho que, né, quando a gente pensa de políticas públicas, quando a gente pensa em uma economia solidária, um planejamento estratégico que seja democrático, participativo, o que amarra tudo isso é a cultura, é a sensibilização, é a educação ambiental, né, a gente ter esse vínculo com os locais. Então, eu acho que são contradições, são desafios, não são fáceis, mas eu acho que a gente começar a pensar que muitas tecnologias já existem e que a gente precisa de vontade política para que elas sejam implementadas, é o primeiro passo para a gente entender, poxa, onde o ecossocialismo entra aí, né? Onde o ecossocialismo consegue criar essa amálgama de resistência para conseguir falar, conseguimos, esse rio é nosso, nós moramos aqui, nós cuidamos dele, né? Então, eu acho que essa relação de pertencimento, essa relação de cuidado e de um cuidado coletivo que realmente leva em conta a sabedoria da população local, que conhece o trajeto do rio, sabe onde está a nascente muitas vezes, que tem um conhecimento, eu acho que isso faz toda a diferença para a gente pensar em energia e em água, né? Quando a gente trata de recurso renovável. Muito obrigado. Camarada Xandão, gostaria de acrescentar alguma coisa ao tema? Cara, tá tudo falado. A Marcela é especialista no assunto. Não só não. Maravilha. Tá tudo bom. Tá tudo legal. A minha parte é artística. E eu consigo ser muito sensível nesse aspecto. Então, o que me inspirou, o que fez eu estudar em relação ao ecossocialismo é exatamente em poesias, exatamente em conscientizar, exatamente em como eu disse lá atrás, né, provocar mesmo. Enquanto eu provoco, a Marcela dá as regras aí e fica tudo certo. Obrigado. Eu vejo que o ecossocialismo vem muito como a esperança no fim do túnel, né? Porque enquanto a gente vê o caos e o desastre, o apocalipse climático hoje em dia, nós temos nossos filósofos, nossos cientistas aí falando, calma, galera, há esperança. Só que não é fácil, né? Requer trabalho, requer mudança. Obrigado aí por esse debate maravilhoso. Gostaria de só mais um segundo aqui, atenção de nossos camaradas. Temos duas perguntas. Vamos para a primeira pergunta. Okay. Marcela, boa noite. Os rios e os portos nos grandes mares são a prova viva do grande desenvolvimento do local por onde se margeiam suas águas. Falta um planejamento e uma política ambiental mais eficaz que realmente faça-se cumprir as leis ambientais. Quando você escuta um ministro falando em uma reunião ministerial ao presidente, vamos aproveitar essa pandemia e passar a boiada, você pode esperar o quê? Bem, gente, é muito... Eu tô rindo de nervoso, na verdade, porque é uma situação muito dramática, né? Aquela reunião ministerial, eu não sei, eu fiquei com a impressão que ela não é uma grande surpresa do ponto de vista de saber que tipo de conversa que é feita, né, em Brasília pelos políticos, nessas salas, nessas negociatas, mas também a forma, né, como, assim, a cara de pau mesmo do Ricardo Salles de conseguir falar assim, não, tem que passar a boiada, né, a gente tem que aproveitar a pandemia, onde milhões de pessoas estão morrendo, para a gente conseguir passar a boiada. E o que é passar a boiada? Estão passando a boiada, né, de fato. Então, eu acho que quando a gente pensa de rios, de portos, essa coisa do desenvolvimento, né, de levar o desenvolvimento para o local, a gente tem vários casos, várias histórias desses projetos, desses grandes projetos, né, principalmente voltados ali na região litoral, na nossa costa, né, de enterrar lixo, de fazer grandes reservatórios para enterrar, sendo que muitas vezes não é feito um estudo como isso se desenvolve. Então, diante dos nossos retrocessos que a gente tem de um ministro que age como um antiministro do meio ambiente, né, que ele age totalmente a favor do desmonte
das políticas públicas ambientais, mas contra a população, contra o meio ambiente, contra as nascentes, incentivando o etnocídio, né, a morte dos indígenas, a morte de quilombolas, perseguição de servidores públicos, servidores ambientais, é um absurdo. Então, não tem muito o que se esperar, né, nesse sentido. Por outro lado, a gente tem, quando o Ricardo Salles dá uma brecha como essa, a gente tem um caminho importante para abrir e mostrar, nós, ecossocialistas, de falar, olha, o próprio Ricardo Salles está aproveitando a grande mídia, né, o espaço que tem na grande mídia da pandemia para conseguir passar boiada. E aí, vamos pressionar, e aí foi logo em seguida que a mídia realmente teve uma resposta ao Ricardo Salles para conseguir falar, olha, estamos de olho aqui também, né? Então, eu acho que não dá para esperar muito. A gente derrubar o Ricardo Salles não é o suficiente, porque a gente derrubar o Ricardo Salles não é o suficiente, porém é fundamental. É fundamental o Ricardo Salles ser derrubado pela população, ser derrubado pela força dos povos indígenas, dos povos quilombolas, das periferias, porque a gente sabe que também, ao mesmo tempo que ele sendo derrubado, não vai resolver todos os problemas, porque a gente precisa tirar, né, quem está realmente causando os problemas, que é o próprio presidente, porque Ricardo Salles caindo, a gente não resolve os problemas, né, de modo todo. Outra pessoa pode ser indicada. Então, no limite, a revolução ecossocialista é o que vai resolver, né? Mas até lá a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha, de ir resistindo, de criando alternativas, de criando caminhos, que acho que é um pouco disso que a gente está fazendo aqui hoje também. Exato, muito obrigado. Eu acho que o mais preocupante que nós tivemos nessa reunião foi porque, por ela, nós conseguimos ter uma noção de como são todas, né? E aí, essa é uma fala que a gente entende, é a postura reiterada deles. Então, não foi um caso isolado, não foi uma fala isolada, não é uma política individual ali, né? Exatamente. Para a próxima pergunta, também para a camarada Marcela, pergunta feita pelo camarada Bibo. Salve, camarada. Por favor, Marcela, comente sobre a importância da participação civil nos comitês de bacia hidrográfica, no caso, aqui regional nosso de Araras, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. Certo. Eu acho que a participação, por isso que eu disse que a participação local, popular, eu acho que é a chave de tudo. Eu acho que é a chave para a gente entender justamente o saneamento básico, para a gente entender como que a gente funciona para distribuição e tratamento de água, mas também em todos os demais problemas ambientais e sociais que a gente tem. Eu costumo dizer que qualquer problema social é um problema ambiental também, em algum nível, em algum grau, né, direto ou indiretamente, e vice-versa. Então, problemas ambientais também são problemas sociais, então a gente tem que pensar que, para a gente não tem uma solução mágica. Se a gente não tem uma solução mágica, a gente precisa dar apoio, dar suporte, dar subsídio para que os bairros, as regiões, as cidades, os municípios, dentro de cada município, cada região, tenha auto-organização, tenha a organização da sociedade civil, participativa, levando demandas e sendo parte da solução. Eu acho que, nesse sentido, os comitês de bacia hidrográfica, eles deveriam ser muito mais participativos, né? Eles deveriam ser muito mais inclusivos e representativos do ponto de vista de uma população que tem diversos tipos de problema e que, muitas vezes, o poder público não consegue dar conta de abarcar toda essa complexidade. Então, muitas vezes, né, a gente vê que parcelas da sociedade apontam outros setores da população que são culpados, que são os grandes que prejudicam o meio ambiente. Então, olha, tal pessoa mora ali do lado da mata e joga lixo e polui a água e joga esgoto na floresta, né? Que coisa horrível. Mas, poxa, será que o poder público esteve lá presente, né, para conseguir fazer uma conscientização, para entender para fazer com que essa pessoa compreenda em algum nível que ela fazendo isso, ela está, né, prejudicando ela mesma? Por isso que eu digo o papel da cultura e da educação, amarrando tudo, né? A arte, a cultura, a resistência que tem nas periferias, que tem no campo, que tem nos povos indígenas, nos quilombos. Então, isso que eu acho que é transformador. E aí eu acho que é essa representatividade que tem que estar nesses comitês, que tem que estar no dia a dia da população e em qualquer órgão, em qualquer organização da sociedade civil.
Eu acho que é por aí que a gente começa a pensar uma nova cidade com outro olhar e que seja muito mais democrática, né? Muito obrigado, Marcela. Fica respondido. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando aí, assistindo, compartilhando, deixando seu like e com as perguntas também, fundamental. Marcela, sensacional sua participação hoje. Muito obrigado. Acho que deu para sintetizar bem nossa perspectiva, deu para colocar nossa pauta aí em holofote, né? Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer, né? Exato. Gente, eu que agradeço a participação. Acho que vai ter um próximo bloco aí. Mas eu que agradeço até aqui. Eu que aprendo muito. Foi muito importante a fala de vocês. E esse processo é de mão dupla, sempre. Obrigada. Muito obrigado, Marcela. Continuamos agora, então, com a nossa live cultural. Vamos passar para a nossa parte artística. Porque a esquerda não é só criticar, mas é festejar também. Muito obrigado. Então, gostaria de convidar a nossa camarada Adri Desotti. Adriana Desotti, ela é formada em psicologia pela PUCamp, na turma de 1987, é poetisa, escritora de contos infantis, entre elas A Noite em que o Sono Sumiu e O Tigre Lisão. Ela também é contadora de histórias, voluntária social e é nossa pré-candidata pelo PSOL ao executivo aqui em Araras. Muito obrigado, Adri Desotti. Eu que agradeço. Tá dando para me ouvir direito aí? Perfeitamente, pode continuar. Então tá bom. Então eu vim aqui com uma contribuição, né, trazida assim, enviada a mim pelo Xandão, que a lenda do Rio Mogi Guaçu. Né, eu vou contar para vocês. Essa lenda foi compilada pelo historiador de Pirassununga, o professor Manuel Pereira de Godoy. Então, diz a lenda que há muito, muito tempo, um chefe guerreiro enamorou-se de duas lindas e formosas índias. O regime de um só casamento na tribo, esse regime monogâmico, o impedia de se casar com ambas, e ele não sabia como decidir. Até que numa noite ele teve um sonho. Ele sonhou que ele deveria propor um torneio de flechas a essas duas amadas e que aquela que tivesse o melhor pontaria seria sua esposa. Toda a aldeia se reuniu e assistiu à disputa. E o Birici, a índia que mais amava o guerreiro, perdeu a disputa e o seu amor. A seguir, ela se refugiou na mata e pediu a Mona, o Deus Supremo, que lhe desse a maior dor possível. E esta veio na forma de lágrimas, e pela primeira vez entre os índios, alguém chorou. E ela chorou, chorou, seguidamente, durante muitos dias e muitas noites, de tal modo que suas lágrimas banharam seu corpo, escorreram pelos seus pés e formaram um pequeno regato que deu origem ao rio Mogi Guaçu. A índia Ubirici continuou a chorar durante aquele êxtase de sofrimento e profunda dor, e Mona, o Deus Supremo, veio buscá-la. Mas ela, Ubirici, não quis sair dessa terra, e seu corpo então foi transformado numa montanha, que é a Serra da Mantiqueira hoje em dia. Mantiquira, coisa que verte. E essa coisa que verte continua a verter e a chorar, formando as vertentes de águas que correm para os estados de Minas Gerais e São Paulo. E essa é a lenda do Rio Mogi. Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma grande honra. Obrigado, Dri. Nós que agradecemos. Sensacional sua arte, seu desenvolvimento, sua desenvoltura. Gostaria de convidar de volta aqui com a gente o camarada Xandão. Vamos aí para uma arte sensacional. O camarada Xandão, ele tem um trabalho sensacional em desenvolver as músicas dele. Ele desenvolveu todo um álbum em cima da cultura do Rio Mogi, inspirado pelo Rio aí, não é? E cada uma de suas músicas tem uma história, tem um significado. A arte dele não é só cantar, mas também apresentar, é também elucidar, inspirar os corações aí. Por favor, Xandão. Opa, vamos nessa. Bom, deixa eu arrumar aqui a produçãozinha minha, que eu fiz sozinho. Vamos lá.
Essa música faz parte do CD Homenagem ao Rio Mogi Guaçu, com músicas inéditas que falam da sua lenda, conscientização, com forte teor ecológico. Isso só é possível realmente a partir de um sentimento ganhado das inspirações. Estou aqui com a camisa da Índia, brilhantemente a Videzotti fazendo conto da lenda e tal. E essa camisa aqui foi pintada pela minha amiga Isabela Sanches, um presente muito legal, Índia Ubrici, quer dizer, é a arte. A Adri contando a lenda, a Isabela pintando a sua arte e tal, e assim por diante. Com o apoio da engenharia, Jacobucci, o cara, Ronaldo Jacobucci, ele é de Campinas, Barão Geraldo, ele também está fez possível isso acontecer em relação à minha arte. E eu só tenho que agradecer essas pessoas aí, exatamente porque para ter esse olhar, não é brincadeira, não é fácil em relação a essas pessoas aí. Então agora eu tenho a obrigação e a responsabilidade de tocar, interpretar. Eu me considero intérprete das minhas poesias, das minhas cantorias. Sou um artista da cultura popular e defendo a arte dessa forma. Espero que vocês gostem. A primeira música, Tão Belo, Tão Bonito. Pelas águas que passaram, as retinas desse olhar, amadurece a fruta do desejo de gostar. Ouça a noite, lua cheia, o sapo a coachar, mendigas de repente, vou surgindo de onde está. Tão belo, tão bonito, ouvir o Mogi Guaçu, que parece um acorde de uma flauta de bambu. Pelas águas que passaram, as retinas deste olhar, amadurece a fruta do desejo de gostar. Ouça a noite de lua cheia, o sapo a coachar, antigas de repente vão surgindo de onde está. Tão belo, tão bonito, ouvir o Mogi Guaçu, que aparece um acorde de uma flauta de bambu. Bela vista do horizonte, contempla o seu lar,
Peguei muitos sonhos até enfim me encontrar. Não sei de onde eu encontro a vontade de cantar. Pego desse quando tulipanas sem ao luar. Legal. Agora vou aproveitar a Lenda e fiz uma canção para a Lenda, para Angel BC. A música chama Se Fez Assim. Deixa eu abaixar um pouquinho a tela. Essa música é interessante. Ela tem o que eu toquei agora há pouco, ritmicamente falando. A minha formação eu sou ritmista, né? Baterista há 32 anos e tal. E violão, cantar, eu só me defendo. Eu sou intérprete daquilo que acredito. Então, aquela que eu fiz aqui é um ritmo bem estranho, né? Conhecido o ritmo do compasso composto, é um pouco difícil da execução rítmica. E faz muito parte da cantoria. É bacana isso, né? São os grandes como Elomar, Xangai, pessoal da antiga, né, que sempre defenderam a cantoria, sempre colocando nas suas letras a parte ecológica. É impressionante, isso vem lá de trás, tal. E sem contar Luiz Gonzaga, né, Jacques do Pandeiro, Tom Jobim, todo esse pessoal aí que tem a ver com a flora, a fauna, é impressionante. A arte é isso. Então, buscando esse tipo de coisa, a gente implanta aí de jeito que pode. Então, tudo é inventado, viu, gente? É legal, é bacana. Inventar é bacana, porque artista também é quem cria, não só quem copia. Então, esse daqui é a música que se fez assim, que tem um ritmo de rasqueado, o pessoal mais da viola que usa. É um lance bem legal. Então, eu adaptei uma letra aí, dentro do compasso composto também, e vamos lá. Se fez assim. Nas margens do rio Mogi Guaçu, deu vontade de homenagear. Rio de águas serenas e noites ingênuas, nostálgicas canoas a bailar. Na mantiqueira foi lá que meu rio me ergueu, meu coração. Sinto o som que dá um tom pra descansar da forte correnteza. Quero falar da natureza, da terra, da água e do ar. O rio vai saudar a grande festa ao luar. Se fez assim, e sim, em um dia azul, as lágrimas do rio Mogi Guaçu. Se fez assim, e sim, em um dia azul, as lágrimas do rio Mogi Guaçu.
margens do rio Mogi Guaçu, deu vontade de homenagear. Rio de águas serenas e noites ingênuas, nostálgicas canoas a bailar. Mantiqueira foi lá que meu rio verteu meu coração. E sinto o som que dá o tom pra descansar da forte correnteza. Quero falar da natureza, da terra, da água e do ar. O rio vai saudar a grande festa ao luar. Se fez assim, ouvi-se em um dia azul, as lágrimas do rio Mogi Guaçu. Se fez assim, ouvi-se em um dia azul, as lágrimas do rio Mogi Guaçu. Essas tampinhas aqui servem como percussão. Se elas não tivessem aqui, elas estariam no rio. São tampinhas. Uma aguinha aqui, molhar as palavras. Agora eu vou executar uma música, também faz parte do ritmo. Eu gosto muito de falar de ritmo, né? Ela é um cururu paulista. Nosso chão aqui tem ritmo, viu, gente? Inclusive, eu gostaria de informar sobre o funk aí que fala, o funk carioca. Aquela batida lá, que lá é um maculelê, tá? O funk não é aquilo. O funk é de Edgal, é de outra vertente. Aquilo lá não é funk, ritmo funk. Só colocaram o nome funk, tá? Então, só para deixar bem claro em relação a ritmo, aproveitar essa oportunidade para poder começar a dar uma pincelada aí. A gente é ritmista, não pode deixar quieto. Então agora eu vou executar uma música que a sua letra fala, se chama É de Canoa. É um cururu paulista, tá? É isso aqui, ó. Esse tipo aqui vocês já ouviram nas músicas de viola, no sertanejo raiz e tal. Então, ele pode ser, né, executado tranquilamente, com o violão também, né, na parte da base e tal. Aí a viola vai trançando tudo isso. E o pessoal da antiga, para dançar um cateretê aqui na nossa região e tal, eles executavam muito isso, os ribeirinhos nas margens do rio Mogi Guaçu. Eles faziam muito essas cantorias, tal, esse tipo de ritmo aqui. Então eu peguei ele e falei, não sou bobo, deixa comigo. Eu peguei e fiz uma letra em cima, dando moral pro rio, tá? Porque a mania de falar, o rio Mogi Guaçu não dá mais peixe, não dá isso, aquilo. Aí você vai num bar na beira do rio lá, eles pegam o peixe de outro mundo, de outro lugar. Mas tem peixe aqui, é só pegar e cuidar tudo certinho. Então estou dando moral pro rio com essa música aqui, ó. Vamos lá. Ela se chama É de Canoa, é um cururu, uma pitada de cateretê, sabe? É do nosso chão, viu, gente? Para se tornar universal, tem que ser regional, senão não tem graça. E outra, não há pátria um povo que não canta a sua própria língua. No rio Mogi Guaçu com minha vara, pega peixe sem parar. É de canoa, eu vou pescar.
No rio Motivação com minha vara, pega peixe sem parar. É contemplando a beleza no seu curso, a beleza no cantar. É de canoa eu vou pescar. Se deite lá pela Lambari, vira teu chuva com bará. É de canoa eu vou pescar. É de canoa eu vou pescar. No rio de Baçu, minha vara, pega teu sem parar. É de canoa que eu vou pescar. No rio de Baçu, minha vara, pega teu sem parar. De bom repouso, remando nesta lenda, a pontal é de canoa que eu vou pescar. Pego mandibe, alpague dourado e cará. É de canoa que eu vou pescar. É de canoa que eu vou pescar. No rio de Baçu, minha vara, pega teu sem parar. É de canoa que eu vou pescar. No rio de Baçu, minha vara, pega teu sem parar. É de canoa que eu vou pescar. No rio de Baçu, minha vara, pega teu sem parar. Bacana. A Adri tá por aí para um poema, alguma coisa, uma intervenção? Tô Salve, sim, Xandão. Obrigado, É de Xandão. canoa que eu vou pescar. Adorei, gente. Tá muito Sempre. gostosa essa live, né? Somzinho da nossa terra mesmo, original ararense. Muito legal. E Xandão, a Isa Fanganello arrasou nessa camiseta, gente. E aí, a Isa Fernandes Fanganello, hein? Você falou a Isa Sanches, que é o sobrenome da mãe dela. Você confundiu a mãe com a filha aí. A Isa Casete. Fanganello, né? É verdade. É, Mas ela vai me perdoar. eu acho que vai. Já perdoou. Tá te elogiando pra caramba aqui no chat. Gente, eu vou ler um poema do Manuel de Barros, que eu acho que é o mais o mais eco-socialista dos poetas brasileiros, assim, ele é demais. Então, lá se vai. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Eu acho que o nome empobreceu a imagem. Então, esse poema eu dedico aí para minha amiga Adélia Farias, que está assistindo aí, que está nesse pré-candidata, nesse mandato coletivo aí com a Marli Calisto. E a cara dela, esse poema, né? O nome empobrecendo a imagem. E agora eu vou ler um outro poema de um dos pseudônimos, né, do Fernando Pessoa, que é o Alberto Caieiro, que é O Rio da Minha Aldeia. Então, eu dedico esse poema ao Rio Mogi Guaçu, em especial aquela curva do rio no Bar do Cris, né, que a gente senta ali e fica vendo o rio passar. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que veem tudo, o que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce da Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. E toda a gente sabe isso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia, e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente,
é mais livre e maior esse rio da minha aldeia. Pelo Tejo, vai-se para o mundo. Para além do Tejo, a América e a fortuna daqueles que encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Então é isso, minha gente. Um poema zen, né? Que eu acho que o Fernando Pessoa é o mais zen dos poetas, porque ele ensina a gente a simplesmente estar, né? Sem pensar. E esse poema zen vai para o Rio Mogi Guaçu aí, diretamente de Portugal para a curva do rio do Bar do Cris da Cascata aí, essa dedicatória. Xandão, tá pronto para reassumir o comando da nave? Parabéns. Opa. Então eu me despeço de todos e parabéns. Um bom sabadão para todo mundo aí. Fiquem com o Xandão e mais coisas que vai acontecer nessa live maravilhosa. Beijão, gente. Obrigado, Dri. Até mais. Aí, vamos lá. É isso aí, são coisas assim mesmo. Tem que ser. Para dar samba tem que ser. Parabéns, viu, Dri? Bacana. Isabela Sanches Fanganiello, não vou esquecer mais. Está quase que decorado. Novamente agradecendo a ela por ter feito essa camisa aqui da Angel BC, com a sua arte. A arte maior, viu, gente? Você vê que não é brincadeira, não. Eu conheço alguma coisa dela, é bem legal. Agradecendo Ronaldo Jacobucci, lá de Campinas, Barão Geral, da Engenharia Jacobucci, pessoal lá, mais de 40 anos, né, de olho em tudo, logicamente correto. Parabéns aí pela iniciativa também. Pessoal da Araras Ecossocialista, maravilhoso. Eu só tenho que agradecer o convite. Vou fazer aqui mais alguma coisa, mas antes eu queria aproveitar meu CD, né? Fazer a minha propaganda aqui. Meu CD que eu estou vendendo, você sabe, né? Nessa pandemia, o artista ele foi um dos primeiros a pararem e provavelmente vai ser um dos últimos a voltar, porque depende da aglomeração de pessoas. Então a gente está se defendendo, um faz uma live aqui, outro ali e tal, patrocina aqui. E aí a gente vai se defendendo, né? Agora quem pensa numa arte desse tipo aqui, igual a minha, é bem mais complicado em relação à aceitação de um grande empresário. Assim. Então a gente está aí, ó. Esse CD aqui, ele fala da sua lenda e conscientização com forte ecológico. São músicas inéditas, a qual eu fiz para o Rio de Iguaçu. Tem música infantil aqui. Inclusive, eu dava aula, num período de 8 anos, dei aula para a escola agrícola, e lá tinha muitos ribeirinhos. Poxa vida, o riozão, você imaginou um rio passar no seu quintal? Eles tinham isso, mas nem o nome direito eles sabiam. Eu falei, então deixa comigo. Peguei essa criançada aí, puxa vida. Eu falava de tudo para eles, do rio e tal. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu separei um ou outro lá, uns ribeirinhos que sabiam cantar, e trouxe eles comigo. E saí a voz deles, cantando também, uma música chamada Tem Água no Mundo. É muito legal essa música. E aí, estamos aí. O CD aqui, estou tentando vender ele. Quem quiser depois pode entrar em contato comigo pelo Facebook, assim por diante. A capa do CD é papel semente, você pode plantar a capa. Quer dizer, mais ecológico isso, eu não sei o que. Nunca vi. Está aqui. Quem quiser, é só dar um toque e a gente entrega aí, seja onde for. E o papel semente é o único no mundo fonográfico. E espero que vocês gostem.
E vou dando uma pincelada em algumas músicas aqui, que está aqui no CD. Então vamos lá. Essa daqui se chama Águas Serenas. Porque o Rio Mogi Guaçu tem uma característica muito calma, assim, sereno, né? Da maior parte do ano, assim. Exceto a época de cheia, né? Que tem aquela correnteza grande, mas ele é bem lembrado como o Rio Sereno. Então vamos lá. Para mim não falta mais nada, tem cor prateada, clareando o rio Mogi. Navegando em águas serenas, em noites morenas, com cheiro de jasmim. Um solitário pescador, entre o céu e a água, contemplando o amor. Dividindo a sua vida na saudade das lágrimas de um cantor, das margens da natureza, que é a riqueza do Criador. Um solitário pescador, entre o céu e a água, contemplando o amor. Dividindo a sua vida, a saudade das lágrimas de um cantor, das margens da natureza, que é a riqueza do Criador. Agora vou aproveitar e tocar uma música mais saindo da poesia, calminha. Vamos para o protesto, a concentração. Pois palavras para quem não tem luar. As margens do rio Mogi Guaçu, o sonho pode acabar. Vale lembrar do sentimento, uma porção de amor no coração. Conscientizar vale para todos, temos que ajudar. Não existem palavras para quem não tem luar. Nas margens do rio Mogi Guaçu, o sonho pode acabar. Vale lembrar do sentimento, uma porção de amor no coração. Conscientizar vale para todos, temos que ajudar. O impacto ambiental não pode começar em nosso quintal. Precisamos repor vida para o rio, vida nos dê. O impacto ambiental não pode começar em nosso quintal. Precisamos repor vida para o rio, vida nos dê. O
Os rios, não obstante sua fundamental importância na propagação da vida natural. Você finge não ver, finge não saber, está poluindo. Agora eu vou tocar uma música, voz e pandeiro. Essa se chama Lambari. Essa música tem uma história muito legal. Eu fiz parte de um programa chamado Canto das Águas, que ganhou prêmio em vários países, e a minha função era captar o som dos peixes e levar para o estúdio, né? E eu fazer a percussão. Legal. Só que para filmar lá, o cinegrafista, o braço dele não chegava, era na Cachoeira de Emas, tá? Na época da Piracema. Não conseguia filmar aqueles peixinhos tudo voando, assim, bacana, para poder procriar na parte de cima da cachoeira. E aí o cinegrafista, o jornalista, falou, você não aproveita aí, seu braço é maior e tal. Aí me chamaram, eu fiz essa gravação. E o meu nome nem subiu no letreiro. Mas eu me inspirei nisso, quem tem dinheiro tem que ter história para contar. Então essa é uma delas. E eu aproveitei para fazer uma música chamada Lambari, lá da Cachoeira de Emas. Vamos ver se vocês fazem. Lambari. Lambari, oh, lambari, lambari, oh, na cachoeira de Emas. Lambari, oh, lambari, lambari, oh, na cachoeira de Emas. Com sua beleza, quer voltar pra água, pra descansar da forte correnteza. Lambari, oh, lambari, lambari, oh, na cachoeira de Emas. Lambari, oh, lambari, lambari, oh, na cachoeira de Emas. Assim se fez um peixinho feliz de brincar, eu vi no gostinho, que é sua casa natureza. Lambari, oh, lambari, lambari, oh, na cachoeira de Emas. Lambari, oh, lambari, lambari, oh, na cachoeira de Emas. E o meu sonho é que essa música aí, os ribeirinhos lá de Pirassununga, a Cachoeira de Emas, possa cantar ela no próximo CD. Agora eu vou executar uma música chamada A Índia que Virou Sereia da Água Doce. Acho que esse nome é muito comprido, né? A Índia que Virou Sereia da Água Doce. E fica aí para vocês, quem quiser ouvir a letra aí e colocar o nome, vou fazer uma pesquisa nos comentários, eu coloco o nome que for pertinente aí. A Índia que Virou Sereia da Água Doce. O próximo CD. Aí eu vou emendar com uma outra para encerrar, que é o Grande Cobra, em Tupi-Guarani, o Mogi Guaçu quer dizer o Grande Cobra. Vamos ver se vocês gostam. O ritmo dela falam que é um samba rock, mas vamos ver se é isso mesmo. A Índia que virou sereia da água doce, a Índia que virou sereia da água doce, ouvido sim, se fez assim, ouvido sim, se fez assim. A Índia que virou sereia da água doce, a Índia que virou sereia da água doce, ouvido sim, se fez assim, ouvido sim, se fez assim. Noites de luar da mantiqueira, espíritos dos rios, florestas a contemplar, defensora do rio, Mogi Guaçu, que serpenteia nas curvas dos mananciais. A Índia que virou sereia da água doce, a Índia que virou sereia da água doce, ouvido sim, se fez assim, ouvido sim, se fez assim.
mulheres, animais, dos seus cantos ancestrais, que do grande sul, que do grande sul, o amor, a natureza, a beleza de mulher, a natureza, a beleza de mulher, a natureza, a beleza de mulher. Veja que virou sereia d'água doce, veja que virou sereia d'água doce. Ouvi sim, se fez assim, ouvi sim, se fez assim. Noites do ar da mantiqueira, espíritos dos rios, florestas a contemplar, defensora do rio, o de Iguaçu que serpenteia nas ruas dos mananciais. Veja que sereia d'água doce, veja que sereia d'água doce. Ouvi sim, se fez assim, ouvi sim, se fez assim. Recitando homens, mulheres, animais, dos seus cantos ancestrais, que tu planes, que tu planes, o amor, a natureza, da beleza de mulher, a natureza, da beleza de mulher. Enjoguei-se a natureza, a beleza de mulher. Se fez assim, a natureza, a beleza de mulher. Aí pessoal, valeu, muito obrigado. Valeu mesmo, pessoal do Araras, Ecossalista, e a Isabela, pessoal do Ronaldo e a Combate. Muito obrigado a todos aí, aos Pedros, ao Rafa, que me convidou, todos que participaram aí, valeu. Agora vamos lá, encerrando o grande cobra. O grande cobra, o grande cobra, o grande cobra, quem quer dizer o grande cobra, o grande cobra, quem quer dizer o grande cobra. A simpatia eu sinto o som que dá o tom da correnteza a mim. O grande cobra que me viu nascer, me viu sorrir, me viu brincar, agora chora ao me ver partir. O grande cobra, quem quer dizer o grande cobra? O grande cobra, quem quer dizer o grande cobra? Ouviu vai saudar a grande festa ao luar, e o Midici se fez assim no seu choro por um guerreiro, o rio das cobras, o que serpenteia, é o grande cobra. Quem quer dizer o grande cobra? Rio das cobras, cobra grande, grande cobra, o grande cobra. Quem quer dizer o grande cobra? Rio das cobras, cobra grande, grande cobra, o grande cobra. Quem quer dizer o grande cobra? Rio das cobras, cobra grande, grande cobra, o grande cobra. Muito obrigado, gente, valeu. Muito obrigado pelo apoio aí, pessoal. Pelo convite. Vamos encerrando. Quem quer dizer o grande cobra? O grande cobra. Quem quer dizer o grande cobra? Rio das cobras, cobra grande, grande cobra, o grande cobra. Valeu.
Sensacional o trabalho do nosso camarada Xandão. Muito obrigado aí pela participação, Xandão. Muito obrigado pelo debate, pelas ideias, pelo som, pela cultura, pelo ânimo aí para todos os militantes que estão aí nessa luta. Mesmo aí na quarentena, continuamos na luta, não é? Gostaria de convidar nosso camarada Rafael para umas considerações finais e um convite especial. Por favor, Rafael. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela participação de todo mundo aí no chat, né? Obrigado a Marcela, obrigado ao Xandão pela música também, obrigado a Adri pelas poesias. O convite nosso é você estar acessando as nossas redes sociais, né? Ecossocialismo Araras, Facebook, no Instagram, e a gente acreditar nesse mundo aí que é possível, sabe? Até esperança e tudo mais, né? Vamos continuar na luta, que essa luta só está começando. Muito obrigado aí, gente. Valeu mesmo. Tamo junto. Show de bola! Agora gostaria de fazer um convite para todos que estiveram aí com a gente, todos os nossos camaradas que participaram aqui por trás da administrativo, para aparecerem, dar um tchau final, uma despedida especial coletivizada. Vamos lá? Por favor, pode se despedir, à vontade, pessoal. Uma live tão Vai, gostosa, fica Marcelo. até triste, fica até difícil para falar tchau, né? Discurso. Isso. Marcela, seu microfone, Marcela. Opa, oi. Não, eu ia perguntar se é para falar um de cada vez, tem alguma ordem? Eu começo falando? Por favor, pode começar. Então, tá bom. Gente, queria muito, muito, muito agradecer esse espaço. Mais uma vez, né, o pessoal aí do Ecossocialismo de Araras organizando atividades, mobilizando, trazendo cultura e trazendo muita sensibilidade. Queria muito agradecer as poesias da Adri também, agradecer a presença do Xandão, o Rafa, os Pedros na organização, enfim, todo mundo que fez essa atividade ser possível e todo mundo que está assistindo também. Então, muito obrigada por isso, que o Rio Mogi Guaçu siga vivo, forte, firme, com o apoio da população, e que a luta consiga, e que a cultura consiga mover essa luta aí em torno do rio, em torno da preservação ambiental, em torno da cultura, de todos os nossos e as nossas. Queria muito agradecer por isso e que a gente siga firme aí no ecossocialismo. Obrigada, gente, pela participação. Nós que agradecemos, foi um prazer aí, foi uma contribuição sensacional para Araras e região, essa perspectiva regional, e grande militante, muito obrigado, vamos nos ver muito ainda. Obrigada, vamos. Camarada Adri, gostaria de dar umas considerações finais? Então, agradecer aí a alegria e a honra de estar nessa luta com vocês, meninos, assim, eu tenho, assim, um orgulho master, sabe, de fazer parte aí do PSOL de Araras, na companhia de gente tão guerreira, e é muito gostoso, e agradecer a Marcela, né, o Xandão, e o Pedro Bosini, se mostre aí, ó, Lombardi, você que fez tudo, que está aí no controle das câmeras, mostre a sua cara, Pedro Bosini. Por favor, Pedro. Olha ele aí. Pedro Bosini. O Pedro que estava aí organizando todo mundo, aí que foi o que gerenciou aí toda a imagem nossa. Eu tô aqui atrás das câmeras, tô tudo desarrumado, aparecendo, tá todo mundo aí arrumado. Tudo mais. Foi pego de surpresa, né? Foi. No escuro, parece até, né? Mas tá bom, gente. Um abraço para todo mundo. A live foi maravilhosa. Vai ficar gravada aí, né, na página do Ecossocialismo do Facebook, né? Então, quem pegou o bonde andando, quem está chegando agora, né, que nem rádio, é só acessar depois que terminar, que vai estar desde o começo aí para assistir. E quem quiser vir para a luta com a gente vir, porque assim, ó, o capitalismo ele vai nos levar a um abismo. Nós estamos todos na beira dele, a pandemia está mostrando isso. E continuar nesse caminho, infelizmente, eu sei que é muito duro, nós estamos aqui, inclusive, usando do capitalismo, né, dos nossos telefones e tudo para poder dar essa mensagem, mas ou a gente constrói, né, novas alternativas, ou a gente não vai ter futuro para os filhos e para os netos da gente, não, viu, gente? É uma coisa séria, né? Então, temos muito que conversar. Outras lives virão, né, galera? Passo a palavra aí para o Xandão. Obrigado, camarada Xandão, por favor.
Valeu. Obrigado a todo mundo. Bacana mesmo. Foi um prazer conhecer a Marcela. Valeu, parabéns. Muito bem colocada a sua posição aí. Bacana. Aos Pedros e ao Rafa, que concedeu o convite. Bacana, legal. Dri, parabéns pela lenda bem interpretada. Bacana. E, né, mais uma vez, a Isabela Sanches, não vou esquecer, Sanches Fagnello, pela camisa da Índia, bacana. Ao Ronaldo Jacobucci, que me ajudou aí, né, que tem uma consciência ambiental há mais de 40 anos. Ele herdou isso dos pais, é bacana isso, lá de Barão Geraldo, Campinas. E aproveitar só um pedacinho, eu fiz esses dias essa música aqui, ó, é só no Triângulo e Voz, sobre o Covid aí, a pandemia, a quarentena. Na quarentena, a vida pode ser plena, de manhã, tardes morenas, noites, luas no quintal. No novo mundo pode ser melhor, refletindo em casa na maior. Novo normal, novo normal, novo normal também pode ser legal. Novo normal, novo normal, novo normal também pode ser legal. Show de bola, ó o Xandão. Show de bola, Bom. muito obrigado. Rafael, por favor. Novo normal também pode ser legal, né? Vamos fazer um novo normal, vamos acreditar, vamos ser ousado, não vamos acreditar que o sistema vai nos engolir vivo. Queria fazer um slogan ecossocialista, ecossocialismo ou extinção. Então vamos para a luta, vamos ocupar os nossos espaços, os espaços de hortas urbanas, os espaços acadêmicos, espaços na periferia. A gente é mais forte que todo o bolsonarismo, ou toda a ideia antiecológica, toda a ideia anti-humana. Vamos dar um salve a todos os indígenas que estão na luta há mais de 500 anos, aos povos pretos, povos quilombolas, às mulheres, e toda essa luta global que a gente vai vencer o capitalismo, e o paradigma nosso vai ser o ecossocialismo, e vamos para frente que as coisas vão melhorar, vamos acreditar. Como dizia o Paulo Freire, a esperança é preciso ser construída. Então a gente precisa construir, tá? Muito obrigado a todos aí, viu, pessoal? Exatamente, esperançar é preciso, e é por isso que somos ecossocialistas, porque vivemos dessa esperança que é possível construir um novo amanhã, um novo sistema. E é isso aí, pessoal, ecossocialismo ou extinção. Pedrão, um tchau pra gente. Bozini? Galera, muito obrigado aí, viu? Agradeço a todos e todas que participaram da gente, seja aqui no ACES ou o pessoal que também contribuiu pelo chat. E é isso, galera, vamos que vamos, estamos juntos aí na luta. Lutar vivendo sempre o amor, né? Eu acho que é isso que nós ecossocialistas temos como principal de base aí. Muito obrigado. Deixo aqui meu agradecimento, meu abraço, minhas saudações e continuamos na luta, camaradas. Seguimos em frente, as lutas continuam nas redes sociais e na rua assim que o vírus permitir. Valeu, turma!